A noite em Vila das Almas em 18 de setembro de 2019, chegou devagar, como um convidado indesejado. O céu escuro começou a rastejar vindo da direção dos canaviais que se estendiam pelas encostas das colinas. Enquanto isso, um vento suave trazia o aroma do café que acabará de ser torrado pelas donas de casa desde a manhã. As ruas da pequena cidade do interior de Minas Gerais ainda eram vagamente iluminadas pelos restos de luz das lamparinas a querosene colocadas nas varandas das casas dos moradores. A atmosfera, que geralmente era calmante, naquela noite parecia melancólica e pesada, como se o ar carregasse notícias difíceis de pronunciar. Clara Mendes tinha acabado de tirar a mochila gasta dos ombros. Um dia inteiro de trabalho na usina de beneficiamento de café deixou seu corpo exausto. No entanto, ela sempre sentia paz cada vez que entrava no pátio de sua pequena e modesta casa. Ali, normalmente, o som dos passinhos de Lucas e a risada cristalina de Sofia a receberiam. As duas crianças eram a razão pela qual Clara se mantinha forte para enfrentar os dias difíceis como mãe solteira, antes de finalmente se casar novamente com Ricardo. Naquela noite, ela entrou com o coração leve, esperando ver os dois rostinhos que sempre a esperavam atrás da porta de madeira de sua casa. No entanto, quando entrou, a casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Clara chamou com o tom suave que se tornará seu hábito sempre que voltava do trabalho. Lucas, Sofia, a mamãe chegou. Não houve resposta. Apenas o sussurro das folhas de mangueira ao lado da casa, movidas pelo vento noturno. Ela colocou a mochila numa cadeira de madeira, olhando ao redor da sala mal iluminada pela luz da lamparina. O tapete de sisal ainda estava arrumado, os copos na mesa não haviam se movido, e os brinquedos de madeira que geralmente ficavam espalhados agora pareciam intocados. Uma sensação de ansiedade se infiltrou lentamente em seu peito. Normalmente, embora Ricardo às vezes voltasse tarde ou parecesse indiferente, Lucas e Sofia nunca saíam de sua vista. Eram crianças obedientes, raramente vagueavam para longe sem avisar. Ela caminhou em direção ao quarto dos fundos. Lá Ricardo parecia ter acabado de acordar, com o cabelo despenteado e os olhos sonolentos parecendo confusos. Inclinando-se um pouco, ele disse em voz baixa que pensava que as duas crianças estavam brincando lá fora desde a tarde. Ele disse que tinha adormecido e não prestou muita atenção ao que acontecia na casa enquanto dormia. Aquela frase aumentou o peso no coração de Clara. Havia algo estranho, mas ela não queria acusar sem motivo. Clara saiu novamente para o quintal. As estrelas ainda se escondiam atrás de nuvens finas. O vento noturno roçava seu rosto, trazendo um frio incomum. Ela chamou os nomes das duas crianças novamente, com uma voz mais alta. Esperava que eles aparecessem de trás do mamoeiro ou de trás da pilha de lenha ao lado da casa. Mas ainda assim, não houve resposta. Apenas o som dos grilos que cantavam alto, como se tentassem encobrir o silêncio cortante. Lentamente o pânico começou a se instalar em seu peito. Clara agarrou a ponta de sua blusa, tentando conter a agitação que se tornava cada vez mais forte. Ela caminhou rapidamente em direção à casa de Dona Elza, a vizinha mais próxima, que muitas vezes cuidava das crianças quando ela chegava tarde. O portão de bambu da casa estava ligeiramente aberto. Clara bateu enquanto chamava suavemente. Não demorou muito para Dona Elza aparecer com um xale cobrindo os ombros. Seu rosto parecia surpreso ao ver Clara apressada. Clara perguntou se Lucas e Sofia tinham passado por sua casa. Mas Dona Elza balançou a cabeça lentamente. Ela disse que não tinha visto as duas crianças desde a tarde, nem mesmo ouviu o som de crianças brincando no quintal. Essa resposta fez os olhos de Clara arderem, como se algo tivesse subitamente perfurado seu coração. Ela segurou o braço de Dona Elza, implorando para que ela confirmasse novamente. Mas a resposta permaneceu a mesma. Nenhuma criança tinha vindo. Clara olhou para a viela da vila que se estendia em direção aos campos de arroz. Normalmente, daquele ponto, ela podia ver as sombras dos agricultores voltando, carregando restos de palha, ou ouvir o som da moto velha de um vizinho voltando do centro da cidade. Mas naquela noite a viela parecia silenciosa e longa.
como se engolisse todos os sons. A luz do poste, que geralmente piscava suavemente, parecia fraca. Tudo parecia errado. Seu coração estava cada vez mais inquieto. Ela se virou rapidamente em direção à sua casa, chamando Ricardo, que agora estava sentado na cadeira da frente. Seu rosto parecia confuso, sonolento como alguém que acabará de acordar de um longo sono. Clara perguntou novamente sobre as crianças. Ricardo apenas suspirou e disse que talvez as crianças estivessem brincando no quintal dos fundos ou no quintal de outro vizinho. Mas seu tom de voz não era convincente. Soava apenas monótono e vazio. Clara olhou para o marido por um momento. Havia algo na maneira como Ricardo falava que parecia estranho. Mas ela não queria se deixar levar por suspeitas. Sabia que seu marido andava muito desanimado ultimamente, muitas vezes voltando para casa com o rosto cansado por causa de problemas de trabalho pouco claros. Clara até se sentia culpada por muitas vezes voltar tarde, fazendo com que as crianças passassem mais tempo com Ricardo. Mas naquela noite todo aquele sentimento de culpa foi substituído por uma coisa: medo. Quando a preocupação atingiu o auge, Clara começou a correr pela pequena estrada ao lado da casa. A luz fraca da lamparina de um vizinho caía sobre a terra vermelha e úmida. Ela chamou seus filhos repetidamente. Lucas! Sofia, a mãe gritou. Nenhuma resposta. Cada canto da casa dos vizinhos, que geralmente era iluminado, agora parecia escuro, pois a maioria dos moradores já estava dormindo. No entanto, alguns cães de estimação latiam, como se também sentissem a ansiedade da mulher. Clara então se dirigiu ao canavial atrás da casa. As folhas de cana balançavam suavemente ao vento, criando um longo som de sussurro. Ela caminhou por um pequeno corredor entre as plantas que estavam crescendo. Lucas e Sofia às vezes brincavam aqui à tarde, pegando talos de cana caídos ou apenas observando os gafanhotos que pousavam. Mas naquela noite, o canavial só oferecia penumbra e sombras longas que tornavam os passos de Clara pesados. Cada passo trazia um medo que se adensava. Ela começou a sentir falta de ar, o ar da noite parecia pressionar seu peito. Lembrou-se de como Lucas parecia desanimado nos últimos dias. Lembrou-se de como Sofia muitas vezes segurava a mão do irmão com força, como se pedisse proteção. Todas essas memórias agora passavam rapidamente por sua mente como flashes de luz dolorosos. Clara voltou para casa em passos rápidos. Não se importava com o cansaço que se acumulava em seu corpo desde o meio-dia. O que ela sabia era que algo estava errado. Viu Ricardo parado na porta, olhando para a escuridão sem expressão. Por um instante, seu rosto pareceu pálido. Ao ver isso, o coração de Clara disparou novamente. Havia uma sombra escura que passou por sua mente. Mas ela rapidamente a afastou. Não queria acusar sem provas. Entrou em casa novamente, verificando cada canto, cada tapete, cada fresta onde seus filhos poderiam estar escondidos. Não havia nada. O guarda-roupa permanecia arrumado, os uniformes escolares ainda dobrados, os copos das crianças ainda limpos, como se não houvesse vida naquela pequena casa desde a tarde. Pela primeira vez naquela noite, Clara sentiu como se o mundo tivesse parado. Em seu coração surgiu um medo que não podia ser explicado com palavras. Ela ficou parada no meio da sala, apertando a ponta da blusa. A noite da vila, geralmente calma, agora se transformará em uma noite cheia de perguntas sufocantes. Para onde Lucas e Sofia foram? Por que não deram nenhum sinal? E por que seu pressentimento era tão pesado, como se uma sombra escura estivesse se aproximando? Ela saiu novamente, olhando para a escuridão que cobria a Vila das Almas. O ar fresco da noite agora a fazia tremer. Havia um sussurro suave em seu coração que dizia que aquela não seria uma noite comum, uma noite que mudaria sua vida para sempre. O vento noturno que soprava das colinas ficava cada vez mais frio enquanto Clara permanecia na soleira de sua casa. A lamparina a querosene pendurada na parede tremia levemente com a rajada de vento, refletindo uma luz amarela pálida que fazia a sombra de Ricardo parecer longa no chão de terra batida. Seu marido ainda estava sentado na cadeira de madeira.
Suas mãos se apertavam uma na outra, como se tentasse afastar a sonolência que ainda o dominava. Clara olhou para o rosto de Ricardo com o peito ainda acelerado. O medo que girava em sua cabeça desde cedo não diminuíra. Ela se aproximou e perguntou novamente, desta vez com uma voz mais firme. Queria certeza. Embora por trás de suas palavras houvesse uma inquietação difícil de esconder, Ricardo levantou a cabeça com um movimento lento. Seus olhos pareciam sonolentos. Ele disse que desde o anoitecer sentia-se tonto e decidiu deitar-se um pouco. Disse que não percebeu quando Lucas e Sofia saíram de casa. Sua voz soava monótona, como se estivesse contando algo trivial. A resposta não dissipou a ansiedade de Clara. Pelo contrário, uma sensação estranha crescia. Sabia que Ricardo muitas vezes voltava para casa cansado, mas nunca a ponto de dormir tão profundamente que não ouvisse as crianças saírem de casa. Além disso, Lucas e Sofia sempre se despediam com uma voz bastante alta cada vez que iam brincar no quintal do vizinho. Clara tentou se acalmar. Não queria se precipitar em acusações. Olhou para o rosto do marido por mais tempo, procurando algo que pudesse explicar o desconforto em seu coração. Mas Ricardo parecia ainda mais inquieto, embora tentasse disfarçar sentando-se ereto. Lá fora, os sons da noite ficavam mais claros. O sussurro das árvores de cana-de-açúcar atrás da casa soava como um murmúrio longo e interminável. Os grilos, que geralmente soavam melodiosos, agora soavam estridentes e penetrantes. À distância, ouvia-se ocasionalmente o som da moto de um morador voltando do armazém, mas logo se afogava no silêncio que voltava a dominar. Clara saiu novamente, sentindo-se incapaz de ficar parada dentro de casa. Percorreu o quintal com passos rápidos. Verificou atrás do galinheiro, o lugar favorito de Sofia para brincar de casinha usando folhas, não havia nenhum vestígio. Verificou o canto perto do pequeno poço ainda usado para lavar roupas, mas o chão permanecia seco e arrumado. Sua mente continuava a girar. Lembrou-se de alguns dias antes, quando Lucas voltou da escola com o rosto abatido. Ela perguntou, mas Lucas respondeu brevemente que estava cansado. Sofia também, nos últimos dias, segurava a mão do irmão com mais força. Essas pequenas coisas haviam inquietado o coração de Clara, mas ela estava muito ocupada com as exigências do trabalho na usina para notar esses pequenos sinais. Agora todos esses sinais voltavam a atingir sua mente com força. Ela decidiu chamar Ricardo para fora de casa para ajudar na busca. Ricardo caminhou lentamente, como se ainda estivesse dominado pelo sono. Clara observou seus passos vacilantes. Havia algo desincronizado entre sua preocupação com as duas crianças e a atitude de seu marido, que parecia calma demais. Eles verificaram à beira da estrada da vila. As casas pareciam bem fechadas. Algumas famílias já haviam apagado as luzes da varanda. O cheiro de café recém-torrado ainda pairava no ar, lembrando a Clara do longo trabalho que ela teve naquela tarde. Mas naquela noite, todos esses aromas não eram mais reconfortantes. Em vez disso, pareciam sufocar seu peito. Depois de procurar por alguns minutos, Clara decidiu bater na porta de Dona Elsa mais uma vez. A porta se abriu mais desta vez. Dona Elsa olhou para os dois com um rosto preocupado. Ela até convidou Clara a entrar para verificar o interior da casa, esperando que as duas crianças pudessem estar se escondendo enquanto brincavam. Mas o resultado foi o mesmo. Nenhum sinal da presença de Lucas ou Sofia. Dona Elsa ofereceu ajuda na busca. Pegou uma pequena lanterna de dentro de casa e caminhou em direção ao pátio da vila com Clara. Ricardo seguiu atrás com passos pesados. Clara ouviu pelo canto do olho. Havia algo na maneira como seu marido andava que a deixava desconfortável, como se ele escondesse um grande fardo. Os três então percorreram a estrada da vila. O chão levemente úmido do orvalho da noite deixava suas pegadas. As tábuas de secagem de café nos quintais dos moradores pareciam vazias agora. As folhas que foram secas desde a manhã já haviam sido movidas para dentro de casa. Clara viu alguns varais ainda pendurados, movendo-se lentamente ao vento.
Essa visão aumentou a sensação de solidão que já se adensava. Quando chegaram ao final da estrada da vila, Dona Elsa apontou a lanterna em direção ao canavial. A pequena luz não conseguia penetrar na densa folhagem de cana-de-açúcar que balançava suavemente. Clara sentiu algo apertar em sua garganta. Sabia que Lucas e Sofia às vezes brincavam ali. Mas naquela noite o campo parecia um abismo escuro e assustador. Clara perguntou a Ricardo se ele ouviu algo naquela tarde antes de dormir. Ricardo balançou a cabeça lentamente. Disse que adormeceu imediatamente por causa do cansaço. Essa resposta deixou Clara ainda mais inquieta. Ela sabia que seu marido costumava dizer que estava cansado nas últimas semanas. Sabia também que Ricardo estava com problemas com um dos trabalhadores no projeto de desmatamento onde trabalhava. Mas nunca lhe passou pela cabeça que tudo isso pudesse estar relacionado com as crianças. No entanto, naquela noite, as pequenas sombras em sua mente começaram a se transformar em grandes preocupações. Lembrou-se de algumas vezes em que Ricardo voltou para casa com o rosto abatido. Ela até ouviu de sua vizinha que Ricardo havia brigado com um capataz na cidade vizinha. Clara escolheu ficar em silêncio na época, esperando que todos os problemas passassem com o tempo. Mas agora, com seus 2 filhos desaparecidos sem deixar rastro, essas memórias se transformaram em pedaços de um quebra-cabeça doloroso. Depois de andar um pouco, Dona Elsa sugeriu que voltassem para casa para verificar mais uma vez. Clara assentiu, embora seu coração ainda quisesse continuar procurando. Seus pés voltaram pela viela da vila. A noite ficou mais escura. O vento das colinas trouxe um frio que perfurava a pele. Ao chegar em casa, Clara entrou primeiro. Varreu o olhar por toda a sala. A sensação de vazio continuava a assombrá-la. Ricardo a seguiu. Sentou-se novamente em sua cadeira, como se toda a busca fosse apenas um sonho curto e sem sentido. A atitude de Ricardo deixou Clara ainda mais inquieta. Ela tentou perguntar novamente. Desta vez mais suavemente, mas seu tom estava cheio de ansiedade. Ricardo permaneceu com a mesma resposta, que ele adormeceu e não sabia de nada. Nenhuma palavra adicional, nenhum novo detalhe. A resposta soou como uma parede que se recusava a ser penetrada. Clara sentiu seu coração enfraquecer, mas ao mesmo tempo, uma pequena determinação surgiu dentro dela. Ela disse a si mesma que a noite ainda não podia terminar. Ela não pararia de procurar até encontrar as 2 crianças que tanto amava. O medo que pressionava seu peito agora se transformará em um novo vigor. Embora por trás de tudo isso, houvesse também uma preocupação que ela ainda não conseguia explicar, especialmente quando seus olhos se voltaram para Ricardo, que estava sentado em silêncio como uma estátua. Naquela noite, Clara sabia que enfrentaria algo difícil. Ela só não sabia o quão grande era a tempestade que se aproximava. A noite ficou mais escura quando Clara voltou a ficar em frente à casa de Dona Elsa para confirmar mais uma vez. A ansiedade pressionava seu peito com tanta força que seus passos pareciam pesados. Mas ela não conseguia ficar sentada esperando por um milagre. Em seu coração, ela esperava que todo esse medo fosse apenas um mal-entendido, que Lucas e Sofia talvez estivessem brincando com outras crianças vizinhas. No entanto, quanto mais tempo passava sem notícias, mais forte se tornava o pavor que se apoderava de sua mente. A casa de Dona Elsa ficava na beira de uma pequena estrada que conectava a fileira de casas dos moradores com a direção do canavial. A casa era simples, mas limpa. Suas paredes de madeira estavam escurecidas pela idade, mas sempre mantinham uma atmosfera acolhedora. A luz da lamparina de querosene de dentro da casa refletia uma cor dourada nas paredes de pau a pique, fazendo o lugar parecer amigável, mesmo na escuridão da noite. Clara bateu na porta com cuidado. Sua voz era baixa quando chamou o nome de sua vizinha. Não demorou muito para a porta se abrir novamente. Dona Elsa, com o chale cobrindo os ombros, olhou para Clara com um olhar cheio de preocupação. Sua expressão facial começou a mostrar uma preocupação mais profunda do que antes. Ela perguntou se Clara havia encontrado alguma coisa. Clara apenas balançou a cabeça lentamente, seus lábios tremiam.
tentou se segurar para não chorar. Mas o medo aumentava. Sua voz era baixa. Quando perguntou se era verdade que Lucas e Sofia não tinham ido à sua casa desde a tarde, Dona Elsa suspirou longamente. Ela disse que não tinha visto ninguém entrar no quintal desde a tarde. Mesmo quando estava secando o resto do café perto do entardecer, o pátio da vila também parecia deserto. Naquele dia, não havia crianças brincando de pular corda em frente à sua casa. Não havia vozes pequenas correndo umas atrás das outras como nos dias normais. Tudo estava quieto desde o meio-dia. Essas palavras fizeram os joelhos de Clara fraquejarem. Ela se apoiou na parede de bambu para se equilibrar. Dona Elsa imediatamente puxou Clara para o pátio da casa, convidando-a a sentar-se para se acalmar. No entanto, Clara não conseguia se acalmar. Os pensamentos sobre Lucas e Sofia continuavam a atingir seu peito como grandes ondas. Ela sentia que não podia sentar-se enquanto seus 2 filhos ainda não haviam sido encontrados. Dona Elsa então ofereceu ajuda novamente. Pegou uma pequena lanterna e trocou o querosene da lamparina que começava a diminuir. As 2 mulheres se moveram em direção ao quintal dos fundos. A luz da lanterna iluminou cada canto do quintal. Do galinheiro ao aglomerado de bananeiras que crescia denso. Nenhum sinal de vida infantil. O chão parecia calmo. Nenhum vestígio de pegadas pequenas que geralmente eram vistas ao redor da área de lazer. Clara ficou ainda mais inquieta. Sua voz estava rouca quando chamou os nomes das 2 crianças, direcionando seu olhar para cada fresta. Ela sentia como se a noite estivesse se fechando sobre elas. O orvalho começou a cair, fazendo a grama do quintal brilhar. O ar também ficou mais frio. O nariz de Clara ardia com o ar úmido e penetrante. Depois de se certificar de que o quintal de Dona Elsa estava completamente vazio, Clara caminhou novamente para o pátio da frente. À distância, ouvia-se o som de animais noturnos. Ocasionalmente, o som de um galo inquieto era ouvido do galinheiro de um vizinho. O cheiro de terra molhada misturado com o aroma de café emanava de todas as direções. Clara olhou para a viela da vila que se estendia em direção aos campos. A estrada geralmente era movimentada por comerciantes voltando com suas colheitas ou moradores que acabavam de retornar do centro da cidade. Mas naquela noite a viela parecia uma linha longa que separava a esperança da ansiedade. Dona Elsa tentou acalmar Clara. Ela disse que as crianças talvez estivessem na casa de um vizinho em outra parte da vila. Às vezes eles brincavam de esconde-esconde na casa do seu Darno, ou brincavam de casinha debaixo da goiabeira do seu Vidodo. Clara ouviu, mas o mau pressentimento dentro dela não queria desaparecer. Havia uma sensação estranha que a incomodava desde que encontrou sua casa silenciosa demais. Clara convidou Dona Elsa para caminhar ao longo da estrada da vila. Elas viram as casas, a maioria das quais já estava escura. Apenas algumas varandas ainda estavam acesas. As luzes amarelas criavam sombras longas no chão. A atmosfera daquela noite parecia incomum. Como se a vila estivesse prendendo a respiração, esperando por algo imprevisível. No meio do caminho, elas encontraram o seu Antônio, um homem de meia idade que acabará de voltar da lavoura. Ele guiava uma bicicleta velha com uma pequena luz fraca. Clara perguntou se ele tinha visto 2 crianças vestindo uniformes escolares naquela tarde. Mas seu Antônio parou por um momento e balançou a cabeça lentamente. Ele disse que passou a tarde inteira na lavoura e não viu nenhuma criança brincando perto daquela estrada. Essa informação fez Clara olhar para o chão. Sua mente parecia ficar mais escura, como a própria viela da vila. Ela começou a pensar que talvez seus filhos não estivessem apenas brincando como de costume. Talvez algo tivesse acontecido. No entanto, ela tentou rejeitar essa sombra ruim para que não dominasse completamente seus pensamentos. Elas então se dirigiram à casa do seu Vidodo. O lugar onde as crianças geralmente brincavam nos dias normais. No entanto, o quintal da casa também estava deserto. A goiabeira parecia imóvel. Nenhum sinal de que havia crianças brincando ali.
Clara ficou parada em frente àquela árvore por um bom tempo. Lembrou-se do rosto de Sofia, que muitas vezes pegava as goiabas caídas enquanto ria. Essa pequena memória tornou seu peito ainda mais dolorido. Clara perguntou novamente a Dona Elsa se Lucas ou Sofia foram vistos passando quando ainda era tarde. Dona Elsa balançou a cabeça novamente. Ela até acrescentou que não ouviu nenhuma voz pequena desde antes do anoitecer. Suas palavras adicionaram uma camada de peso à ansiedade que já enchia o coração de Clara. Desde a primeira vez que ela abriu a porta de sua casa. Elas então caminharam de volta em direção à casa de Clara. A pequena luz da lanterna de Dona Elsa continuava a se mover para cima e para baixo, acompanhando seus passos. Naquele ponto, Clara percebeu que quanto mais ela andava, mais distante se tornava sua esperança de que as duas crianças estivessem apenas brincando por um tempo. A atmosfera da noite e a calma incomum, as pequenas histórias que ouviu dos vizinhos, tudo se fundiu em um sentimento que era difícil de negar. Havia algo sendo escondido pela escuridão da noite. Quando chegaram em frente à casa, Clara olhou para a porta de madeira que estava ligeiramente aberta. Ela respirou fundo. Naquela noite, ela se sentia na beira de um grande segredo ainda não revelado. Um segredo que engoliu as duas vozes pequenas que até então enchiam sua vida de risadas. Ela olhou para Dona Elsa, que estava ao seu lado. Seus olhares se encontraram. Nada foi dito, mas ambas sabiam que a noite não terminaria em paz. Algo estava esperando para ser encontrado, algo que poderia ser doloroso. A noite em Vila das Almas, que geralmente era pacífica, transformou-se em uma noite que fez todos os moradores saírem de suas casas. Quando a notícia do desaparecimento de Lucas e Sofia começou a se espalhar de boca em boca, alguns moradores que ainda estavam acordados por causa do trabalho de secagem do café saíram imediatamente com passos apressados. Clara estava no quintal com o rosto pálido e as mãos trêmulas ao ver os vizinhos se aproximando, um por um, trazendo lamparinas a querosene, pequenas lanternas e alguns até tochas que acenderam no fogão da cozinha. Dona Elsa, que estava acompanhando Clara desde o início, chamou imediatamente duas vizinhas que estavam arrumando o café em esteiras de bambu. Elas se juntaram sem muitas perguntas. Todos entenderam imediatamente que não havia tempo para adiar a busca. Seu Jorge, o líder da comunidade, veio do final da viela carregando uma grande lanterna. Sua voz era firme, mas suave, quando ele chamou os moradores para se espalharem em direção às estradas leste e oeste da vila. Ele também pediu a alguns homens que vasculhassem o canavial que não ficava longe da casa de Clara. Embora cansados após um dia inteiro de trabalho, os moradores pareciam entusiasmados em ajudar. Para eles, o desaparecimento de duas crianças pequenas não era apenas um problema de uma família, mas também um problema de toda a vila. Clara observou a multidão de moradores com os olhos marejados. Ela não esperava que tantas pessoas se mobilizassem para ajudá-la. No entanto, em seu coração, a ansiedade aumentava. O ar da noite parecia mais frio, fazendo seus pelos se arrepiarem. Sabia que seus filhos não gostavam de ficar fora de casa quando começava a escurecer. Eles geralmente voltavam para casa antes do anoitecer. Quanto mais ela andava, mais claro ficava que algo incomum havia acontecido. Os moradores começaram a se mover. O som de seus passos se misturava com o farfalhar das folhas de cana. A luz das lanternas brilhava entre o chão seco e a grama que começava a ser coberta pelo orvalho. Alguns jovens percorreram a pequena viela em direção ao riacho da vila que corria lentamente no lado sul. Eles chamaram os nomes de Lucas e Sofia repetidamente. Mas o que se ouvia era apenas o eco de suas próprias vozes. Clara caminhou entre eles. Toda vez que ouvia um arbusto se mexer, ela parava. Toda vez que uma lanterna iluminava algo, seu coração batia mais forte. Ela chamou as duas crianças com uma voz quase quebrada. Lucas! Sofia! Voltem, filhos! Sentindo que o som do vento passando pelo canavial soava como uma resposta vaga, mas não trazia notícias reconfortantes. Tudo permanecia em silêncio. No canavial, alguns moradores entraram nos corredores entre as plantas que se erguiam até a altura do peito de um adulto.
O som das folhas se esfregando umas nas outras criava a impressão de que havia pequenas sombras passando pela escuridão. Os moradores usaram varas de bambu para remover pilhas de folhas que poderiam estar cobrindo algo. Mas depois de procurar bastante, eles saíram com rostos cada vez mais tensos. Clara mudou de direção, indo para a margem do riacho. Lá, a superfície da água refletia a luz da lua coberta por nuvens finas. O som da água corrente geralmente soava calmante, mas naquela noite parecia um sussurro sombrio. Os moradores que vasculhavam a área usaram paus longos para afastar pilhas de galhos, mas nenhum vestígio foi encontrado. A voz de alguns homens começou a soar pesada. Eles sussurravam entre si que duas crianças pequenas não poderiam ter andado tão longe sozinhas sem que ninguém as visse. No entanto, eles deliberadamente não expressaram essa preocupação em voz alta para não deixar Clara ainda mais abalada. Outros moradores tentaram acalmá-la, dizendo que as crianças poderiam estar se escondendo ou brincando muito longe, mas o tom de suas vozes não era totalmente convincente. Seu Jorge então decidiu dividir o grupo de busca em duas direções novamente. O primeiro grupo vasculhou a estrada em direção à casa do seu Vidodo, o lugar favorito das crianças para brincar. O segundo grupo percorreu a rota que passava pelo milharal perto da pequena colina. Clara escolheu seguir o grupo que foi em direção ao milharal. Suas pernas pareciam pesadas, mas ela continuou a andar, embora seus joelhos tremessem. Ao longo do caminho, alguns moradores chamaram os nomes de Lucas e Sofia, enquanto iluminavam o chão com suas luzes. Cada arbusto ou grande pedra era verificado. No entanto, não havia sinais que indicassem que as duas crianças haviam passado por aquele lugar. O frio se intensificou. O orvalho começou a molhar as folhas. A atmosfera da vila, que geralmente era quente, agora parecia ter se transformado em um labirinto escuro que guardava um segredo confuso. Quando chegaram ao milharal, os moradores se moveram entre as fileiras de plantas altas. Clara olhou para a área com o coração acelerado. Cada sombra parecia se mover, cada pequeno som parecia prender sua respiração. No entanto, alguns minutos se passaram sem nenhuma descoberta. Até mesmo o som dos grilos diminuiu lentamente. Como se a noite também estivesse inquieta. Um dos homens que participava da busca disse que nunca tinha visto a vila tão silenciosa. Normalmente, o som dos animais noturnos era ouvido claramente. Mas naquela noite, apenas o som dos passos humanos era ouvido. O silêncio incomum fez com que alguns moradores se olhassem preocupados. Clara achou cada vez mais difícil conter as lágrimas. Ela apertou a ponta da blusa enquanto olhava para a escuridão no final da estrada. Em seu coração, ela ainda rezava para que seus filhos estivessem apenas perdidos por um tempo. Mas cada minuto que passava sem notícias tornava tudo mais assustador. Os moradores então retornaram ao ponto de partida para se reunir e determinar a próxima direção da busca. Clara estava no meio deles. Seu peito subia e descia rapidamente. Ela mal conseguia respirar. Quando olhou para os rostos dos moradores que participavam da busca, uma sensação de gratidão surgiu. Todos eles vieram sem serem chamados, sem esperar nada em troca. No entanto, essa gratidão não conseguiu encobrir a ansiedade crescente. Dona Elsa segurou a mão de Clara e pediu que ela fosse paciente. Clara assentiu, mas sua voz falhou quando tentou falar. Ela sentiu que algo ruim estava se aproximando. Embora não soubesse de onde viria, ela também sentia que não podia parar. Não naquela noite, não enquanto Lucas e Sofia não fossem encontrados. Naquela noite toda a vila se uniu para procurar duas crianças pequenas desaparecidas. Mas quanto mais eles procuravam, mais claro ficava que algo estava se escondendo por trás da escuridão dos campos, da margem do rio e das vielas da vila. Algo que ainda não queria se revelar. O ar noturno em Vila das Almas começou a ficar cada vez mais úmido à medida que a busca se estendia até mais tarde. O orvalho caía mais rápido do que o normal, fazendo com que cada folha de grama ao longo das vielas da vila brilhasse ao ser atingida pela luz das lanternas.
Os moradores que desde cedo vasculhavam o canavial, a margem do rio e os quintais, começaram a retornar ao ponto de encontro em frente à casa de Clara com rostos preocupados e corpos começando a sentir o cansaço. No entanto, nenhum deles trazia boas notícias. Nenhum pequeno sinal, nenhuma pegada, nenhum brinquedo deixado para trás, nenhum fio de cabelo ou pedaço de tecido que pudesse dar uma pista de para onde as duas crianças foram. Clara estava no meio da multidão, apertando a ponta da blusa enquanto olhava para cada pessoa que retornava. Sua esperança surgia cada vez que via um morador emergir da escuridão. Mas cada vez que eles balançavam a cabeça lentamente, seu coração parecia encolher ainda mais. A noite parecia engolir toda a esperança lentamente. Seu Jorge levantou sua lanterna mais alto. Ele chamou algumas pessoas para continuar a busca em direção ao curral perto da pequena colina. Naquela casa, Lucas e Sofia geralmente gostavam de espiar os bezerros recém-nascidos. No entanto, o grupo que vasculhou lá também voltou de mãos vazias. Eles disseram que todo o terreno ao redor do curral estava seco e não havia sinal de que alguma criança tivesse ido lá naquela tarde. Clara colocou a mão no peito. Sentia-o apertado como se uma pedra pesada o pressionasse. Tentou regular a respiração, mas o ar frio fazia seu coração bater cada vez mais rápido. Lembrou-se das pequenas sandálias de Sofia que geralmente ficavam espalhadas em frente à porta. Lembrou-se do caderno de desenho de Lucas que ela havia preparado naquela manhã. Lembrou-se de seus rostos quando se despediram para ir à escola. Todas essas memórias agora a sufocavam como uma névoa espessa que envolvia seu coração. Dona Elsa abraçou seus ombros, tentando dar-lhe um pouco de força. Mas o abraço só fez Clara querer chorar mais alto. Ela olhou para a estrada escura da vila, esperando ver duas pequenas sombras correndo para casa rindo. Mas a viela permaneceu vazia. Silenciosa. Apenas o som do vento passando, batendo nas paredes de madeira das casas. Alguns outros moradores começaram a vasculhar a estrada ao sul que levava ao local de secagem do café. As mães que geralmente ficavam de guarda lá ainda olhavam para a extensão de folhas de café que já estavam dobradas e guardadas ordenadamente. Uma delas se agachou, verificando as frestas das esteiras de bambu para garantir que nenhum objeto pequeno tivesse sido deixado para trás. Mas o resultado foi o mesmo, vazio. Nenhum objeto relacionado às crianças. Seu Antônio, conhecido por ser o mais meticuloso, apontou sua lanterna para a pilha de lenha atrás da casa de Clara. Ele verificou a madeira, uma por uma, movendo-a lentamente, mas não havia nenhum vestígio. Até mesmo as folhas secas não pareciam perturbadas. Como se as duas crianças nunca tivessem passado por aquele lugar. O morador então verificou a área perto do pequeno poço no quintal lateral da casa de Clara. O poço ainda era usado para lavar roupas. O chão ao redor geralmente ficava molhado se alguém tirasse água. No entanto, desta vez, o chão parecia muito arrumado e seco. Nenhuma pegada pequena que geralmente seria fácil de ver. Nem mesmo as linhas finas que poderiam ter sido deixadas pelas sandálias das crianças estavam lá. Quanto mais tempo a busca resultava em nada, mais forte era o medo que tomava conta de todos os moradores. As vozes chamando os nomes de Lucas e Sofia começaram a soar mais desesperadas. Embora tentassem manter a calma para que Clara não desmoronasse ainda mais. Mas cada passo que retornava sem resultado adicionava um fardo que era difícil de expressar em palavras. Ricardo estava parado não muito longe da porta da casa. Ele apenas olhava com um olhar vazio. Ocasionalmente, ele passava a mão no rosto, como alguém muito cansado. No entanto, nenhum dos moradores achou sua atitude calma naquela noite normal. Alguns deles trocaram olhares preocupados. Embora nenhum ousasse expressar a suspeita que começava a surgir, seu Jorge decidiu verificar os pequenos arbustos na beira da estrada da vila. Ele pediu a 3 jovens que levassem lamparinas para explorar a área. Clara o seguiu. Cada pedra foi verificada, cada canto iluminado, cada arbusto afastado. Mas não havia nada. O chão estava muito liso. Nenhum sinal de que uma criança tivesse passado por ali.
Clara olhou para aquele chão por um longo tempo. Seu coração parecia ter afundado até o fundo. Ela não sabia mais em que esperar. Lembrou-se de que Lucas sempre levava seu pequeno brinquedo para onde quer que fosse, mesmo que fosse apenas por um curto período. Mas naquela noite não havia brinquedos de plástico, nem papel de desenho. Nenhuma pequena peça de tecido que Sofia costumava usar para amarrar o cabelo. Nada que indicasse que as duas crianças tivessem saído do quintal, como se tivessem desaparecido no ar. Algumas mães começaram a sussurrar, tentando encontrar uma razão possível. Algumas mencionaram que as crianças poderiam ter sido sequestradas por alguém de fora da vila. Outras disseram que poderiam ter caído sob algo no canavial e não serem vistas. Mas não havia a menor prova para apoiar essas suposições. Eram todas apenas especulações nascidas do medo. Clara estava no meio da multidão, segurando as mãos com força. Ela esperava que ainda houvesse esperança. Mas a escuridão da noite se aprofundava, como se estivesse cobrindo todas as pistas que deveriam levá-los de volta às crianças. Quando um dos moradores voltou do oeste com o rosto mais pálido do que antes, Clara sentiu seu coração bater mais forte. Ela esperava por notícias, qualquer que fosse a forma. Mas o morador apenas balançou a cabeça lentamente. Ele não encontrou nada. Naquela noite a tensão parecia rastejar do chão, subir para as canas de açúcar e depois envolver toda a Vila das Almas. Todos sentiam que algo estava errado, mas ninguém sabia ainda o que era. Nenhum dos pertences das crianças foi encontrado, nenhum sinal, nenhum som, nenhum vestígio. Apenas um silêncio escuro que se tornava mais pesado a cada minuto. Perto do amanhecer, quando o orvalho começou a cair mais espesso e o ar em Vila das Almas parecia perfurar os ossos, alguns moradores que ainda permaneciam do lado de fora começaram a mostrar sinais de exaustão. Clara estava perto do portão de bambu de sua casa com o corpo já tremendo. No entanto, sua mente ainda girava, procurando a última possibilidade de onde seus dois filhos poderiam estar. Na escuridão cada vez mais profunda, as lamparinas dos moradores espalhadas pelas vielas da vila pareciam pequenos pontos de estrelas se movendo lentamente. Seu Jorge, que liderava a busca desde o início da noite, decidiu expandir a área de varredura ainda mais. Ele apontou sua grande lanterna em direção a uma pequena trilha que levava a um bambuzal atrás da fileira de casas dos moradores. O bambuzal raramente era visitado à noite por causa de sua atmosfera escura e difícil de atravessar. No entanto, como todos os lugares já haviam sido verificados, seu Jorge sentiu que não havia mal em tentar lá. Ele foi na frente com passos cuidadosos, seguido por 3 jovens da vila carregando lamparinas. Clara o seguiu imediatamente, embora seus passos estivessem começando a vacilar. Dona Elsa segurou seu braço, mas Clara insistiu em ir. Ela sentia que não podia ficar parada esperando por notícias de longe. Queria ver com seus próprios olhos cada canto do lugar que estava sendo verificado. Quando o pequeno grupo chegou perto do bambuzal, o ar parecia mais úmido. O farfalhar das folhas de bambu balançando ao vento criava um som longo e baixo. Esse som geralmente era calmante em certas noites. No entanto, desta vez soava como um sussurro que aumentava a ansiedade. As sombras do denso bambuzal pareciam balançar lentamente entre a luz das lamparinas, criando formas vagas e assustadoras. Seu Jorge parou abruptamente depois de alguns passos na área. Ele se abaixou, apontando sua lanterna mais perto do chão. Seus olhos aguçados logo captaram algo diferente do solo ao redor. Ele se agachou, examinando de perto. Os jovens atrás dele se aproximaram, tentando ver a mesma coisa. O bambuzal ficava na beira de um pequeno campo aberto coberto de grama macia. Normalmente, o solo naquela área parecia plano e não era muito frequentado. Mas naquela noite, uma certa parte do solo parecia ligeiramente pressionada e mais escura. Como se alguém tivesse acabado de pisar nele enquanto o chão ainda estava úmido. A pegada não era muito clara, mas foi o suficiente para fazer seu Jorge olhar para ela com uma expressão mais séria do que antes. Clara viu o movimento de seu Jorge, que parou de repente. Ela se aproximou rapidamente. Embora o medo fizesse seu peito bater mais forte, ela perguntou:
O que aconteceu? Seu Jorge não respondeu imediatamente. Ele moveu a lanterna mais perto da pegada novamente. A marca não era muito profunda e não tinha uma forma clara, mas havia pequenas linhas que pareciam ter sido feitas por alguém com pressa. Depois de alguns segundos olhando para o chão, seu Jorge se levantou lentamente. Seu rosto parecia mais tenso. Ele disse que o solo naquela parte não era como outro solo ao redor do bambuzal. Ele tinha certeza de que alguém havia passado por ali menos de algumas horas antes. Ele também acrescentou que a pegada parecia fresca, não uma pegada antiga deixada desde o meio-dia. Essas palavras fizeram Clara cobrir a boca com a mão. Sua voz foi abafada pelo pânico que começava a atingir o auge. Ela tentou ver a pegada mais de perto, embora seus olhos estivessem lacrimejando. Ela perguntou se a pegada pertencia a crianças ou a um adulto. Mas seu Jorge ainda não conseguia confirmar. A forma não era muito clara, mas o padrão de pressão indicava alguém com passos pesados. Os jovens começaram a vasculhar a área com suas próprias lanternas. Eles iluminaram os caules de bambu, as frestas entre as raízes e a grama ao redor do solo pisado. Cada parte foi examinada com cuidado, mas depois de alguns minutos, o resultado foi o mesmo. Nenhum objeto pequeno que pudesse ajudar a explicar mais. Nenhum tecido, nenhum brinquedo e nenhuma sandália. Clara enxugou as lágrimas que começavam a cair. Ela sentia que algo estava realmente errado perto daquele bambuzal. No entanto, ela não sabia o que. Quando olhou para a escuridão atrás dos caules de bambu empilhados, seu coração se partiu ainda mais. Aquela sombra a fez lembrar de velhas histórias que ouvirá dos anciãos da vila sobre lugares silenciosos que muitas vezes guardavam segredos humanos. Enquanto isso, um dos jovens apontou sua lamparina para uma parte mais profunda do solo, em direção a pequenos arbustos. Embora inicialmente ele só quisesse confirmar a extensão da pegada, ele pareceu chocado ao ver algo. Ele chamou seu Jorge com uma voz baixa, mas firme. Seu Jorge imediatamente caminhou em direção ao jovem e apontou sua grande lanterna mais perto. O solo ali parecia mais danificado do que o solo que ele viu primeiro. Havia uma marca de pé mais clara, como se alguém tivesse pressionado o chão com força ao se mover. Até mesmo algumas folhas de grama pareciam dobradas na mesma direção. A marca parecia a pegada de alguém que estava tentando andar rápido ou arrastar algo leve. Quando Clara ouviu isso, seus passos enfraqueceram. Ela segurou o braço de Dona Elsa para se apoiar e não cair. Ela sentiu todo o ar frio da noite entrar em seu peito e pressionar por dentro. Mas ela se forçou a continuar olhando. Queria saber tudo o que foi encontrado naquela noite. Mesmo que a verdade pudesse ser muito assustadora, seu Jorge então pediu a todos os moradores presentes que mantivessem a calma. Ele disse que era preciso investigar mais antes de tirar qualquer conclusão. No entanto, o olhar aguçado em seus olhos mostrava que ele já suspeitava de uma possibilidade ruim. Ele sugeriu que os moradores contatassem o outro grupo de busca para se reunir naquele bambuzal. Clara ficou rígida, olhando para o solo deformado com um coração que não conseguia controlar. Cada segundo que passava parecia uma facada no peito. Ela estava entre a tênue esperança de que seus 2 filhos ainda pudessem estar não muito longe daquele lugar. E o grande medo de que aquela pegada fosse o começo de uma realidade muito mais sombria. Naquela noite, entre o bambu sussurrante, Clara sentiu que um segredo mais profundo estava esperando para ser revelado. Um segredo que abalaria não apenas ela, mas toda a Vila das Almas. A madrugada rastejava lentamente, mas a escuridão em Vila das Almas ainda não havia se dissipado. A luz da lua, que deveria iluminar a estrada, estava coberta por nuvens espessas. Sob a luz fraca das lamparinas, os moradores que seguiam seu Jorge se moveram em direção a uma pequena encosta que conectava o bambuzal ao canavial. O vento da madrugada trazia o cheiro de terra molhada e folhas de cana roçando ao vento. Clara caminhava no meio do grupo, com o rosto pálido e os passos vacilantes de tanto chorar. Seu Jorge liderava o caminho com uma grande lanterna na mão. Ele andava devagar, mas com confiança. A cada poucos passos, ele parava para iluminar o chão,
os caules de bambu encostados ou os arbustos que se apertavam ao lado da estrada. Ele sabia que cada pequeno detalhe poderia ser uma pista. O bambuzal que eles haviam verificado não ficava longe da pequena encosta que levava ao canavial. Entre os dois lugares havia um terreno inclinado raramente atravessado pelos moradores porque o caminho era estreito e escorregadio quando o orvalho caía. Quando se aproximaram da encosta, o som do vento fluindo através das frestas dos caules de cana soou longo e rouco, como um gemido da natureza guardando uma mensagem não dita. Clara apertou os braços contra o corpo. O ar estava mais frio e o medo se adensava. Mas ela se forçou a continuar andando. Sabia que essa busca tinha que continuar, mesmo que o terror parecesse abraçar suas costas. Alguns jovens se agacharam para examinar o solo na base da encosta. Um deles iluminou algo com sua lamparina enquanto chamava seu Jorge. Quando seu Jorge chegou lá, ele pediu a todos que se aproximassem. Clara deu alguns passos mais rápidos, embora seus joelhos parecessem prestes a ceder. Entre os arbustos baixos que cresciam selvagens, havia uma fenda no solo de cor diferente. O solo parecia mais macio e deslocado, como se alguém o tivesse pisado ou arrastado algo naquela noite. Mas não foi isso que fez todos ficarem em silêncio. Bem ao lado do solo danificado, escondido atrás de arbustos espessos que cresciam selvagens por anos, havia um poço antigo. O poço havia sido quase completamente esquecido pelos moradores por causa de sua localização um pouco distante da trilha principal da vila. As paredes do poço eram feitas de tijolos antigos. Parte delas já estava coberta de musgo verde e pequenas raízes que desciam como dedos agarrando a borda do poço. A grama selvagem crescia ao redor de sua boca, fazendo o poço parecer um buraco escuro que nunca quis ser encontrado novamente. Alguns moradores se entreolharam imediatamente. Uma sensação fria subiu por suas nucas. Porque todos na vila sabiam que aquele poço havia sido abandonado décadas atrás. Antigamente, o poço era fonte de água para os trabalhadores do canavial. Mas desde que um novo poço apareceu perto do centro comunitário, o lugar foi deixado ao esquecimento até quase se fundir com os arbustos. Seu Jorge olhou para o poço por um longo tempo. Seu olhar ficou mais aguçado. Ele levantou a lanterna e iluminou a borda rachada do poço. A luz refletiu fracamente na superfície da água que estava bem abaixo. A água dentro do poço parecia preta como piche. Não refletia nenhuma luz, exceto por um leve brilho interrompido pelas sombras das paredes de pedra. Alguns jovens se afastaram um pouco. O poço antigo tinha uma aura assustadora naquela noite fria. Clara se aproximou. Embora Dona Elsa tentasse segurá-la, seu coração parecia dilacerado. Havia um sentimento que era difícil de explicar. Ela olhou para o poço antigo como se olhasse para um grande segredo que havia sido enterrado por muito tempo. Um segredo que naquela noite foi revelado novamente pelas mãos do destino. Seu Jorge tocou a borda do poço. Sua mão tocou a terra úmida e a grama alta que parecia danificada. Essas marcas não eram naturais. A grama dobrada parecia ter sido pisada na mesma noite que a pegada no bambuzal. Havia sinais de terra arrastada que pareciam indicar que alguém recuou ou arrastou algo em direção ao poço. Clara ficou chocada. Sua respiração ficou subitamente curta. Ela segurou o peito, sentindo todo o seu corpo tremer. Mas ela não conseguia desviar o olhar da borda do poço. A sombra da água negra lá embaixo parecia chamá-la de uma maneira que ela nunca havia imaginado antes. Seu Jorge pediu a um dos jovens para levantar os arbustos que cobriam parte da borda do poço. Quando os arbustos foram afastados, viu-se que parte dos tijolos na borda do poço estava desgastada. Algumas folhas de grama estavam quebradas. Havia também uma mancha de terra úmida que parecia recente. Clara cobriu a boca com as duas mãos. Suas lágrimas voltaram a cair não apenas por medo, mas também por um mau pressentimento que se tornava cada vez mais forte dentro dela. Ela sentiu que toda aquela noite escura estava guiando em direção àquele poço. Como se todos os sinais perdidos, todos os vestígios não encontrados, levassem àquele ponto sombrio.
um dos jovens tentou jogar uma pequena pedra no poço para ouvir sua profundidade. O som do respingo que se ouviu após alguns segundos ecoou suavemente, aumentando a atmosfera tensa. A água parecia profunda. Embora não fosse muito largo, Clara sentiu seu corpo enfraquecer. Ela segurou o braço de Dona Elsa enquanto continha um soluço que queria explodir. Alguns moradores começaram a sussurrar. Suas vozes tremiam, tentando reprimir o medo que começava a se espalhar entre eles. Ninguém ousava expressar suas suspeitas em voz alta, mas todos começaram a sentir a mesma coisa. Como se o poço antigo guardasse algo que a noite não queria contar. Seu Jorge respirou fundo. Ele então chamou outros 2 jovens para encontrar uma longa vara de bambu para verificar a superfície da água. Clara olhou para eles com os olhos arregalados. Todo seu ser parecia prestes a desmoronar. Naquela noite, o poço antigo que havia sido esquecido por anos de repente se tornou o centro das atenções de toda a vila. O poço coberto por arbustos parecia uma boca escura escondendo algo. Algo que poderia ser a chave para o mistério do desaparecimento de Lucas e Sofia. Sob o céu escuro que se agitava lentamente, Clara ficou com o corpo trêmulo, esperando a resposta que sairia daquele buraco antigo. Uma resposta que poderia mudar toda a sua vida para sempre. O silêncio da madrugada em Vila das Almas parecia ainda mais opressivo enquanto os moradores se reuniam ao redor do poço antigo. Os arbustos que antes cobriam a borda do poço agora estavam afastados, revelando as paredes de tijolo úmidas e escuras, como se olhassem de volta para eles com olhos vazios. O vento da madrugada soprava suavemente, trazendo o cheiro úmido da terra molhada que parecia vir do fundo do próprio poço. Clara estava entre eles, com as 2 mãos tremendo incontrolavelmente. Ela não conseguia desviar o olhar da superfície da água negra que refletia a luz da lamparina de forma vaga. Seu Jorge apontou a grande lanterna que segurava para dentro do poço. A luz branco-amarelada formava uma longa linha que penetrava na escuridão. Nos primeiros segundos, a água no fundo do poço parecia apenas uma superfície lisa que se movia lentamente. No entanto, quando a luz se moveu um pouco para a direita, todos os moradores ficaram em silêncio, parados, como se o tempo parasse de respirar junto com eles. Na superfície da água negra, algo flutuava lentamente. Um pequeno pedaço de tecido de cor pálida. Sua forma não era clara, mas foi o suficiente para fazer o peito de Clara se apertar com força. Ela espontaneamente cobriu a boca com as 2 mãos quando a luz foi direcionada mais perto. A luz criou um reflexo vago e o tecido balançou lentamente, seguindo as ondas da água. A cor do tecido era como a cor da roupa de criança. Uma cor viva que desbotou com a água fria do poço. Alguns moradores se entreolharam imediatamente. Ninguém ousava adivinhar em voz alta. Mas o sinal em seus olhos era suficiente. O medo se espalhou em seus corações como uma fumaça fria. Clara deu meio passo à frente sem perceber. Suas pernas tremiam, mas seu corpo se movia como se fosse puxado por algo que ela não podia resistir. Dona Elsa tentou segurar seu ombro, mas Clara continuou a olhar para baixo com os olhos agora molhados. Ela reconheceu aquela cor de relance. Sofia tinha uma roupa com uma cor semelhante, mas ela tentou rejeitar esse pensamento ruim. Seus olhos lacrimejaram e sua respiração começou a ficar entrecortada. Seu Jorge se inclinou mais, tentando encontrar um ângulo mais claro. Ele pediu a 2 jovens que segurassem o lado direito da lanterna para que a luz permanecesse focada no objeto flutuante. No silêncio tenso, ouviu-se o som de pequenas gotas de água caindo das frestas das raízes que se arrastavam para dentro do poço, como um sussurro antigo despertado. O tecido balançou com pequenos movimentos que deixaram os moradores ainda mais inquietos. Alguns jovens engoliram em seco, tentando se acalmar. Mesmo as pessoas que geralmente eram as mais fortes agora estavam com os punhos cerrados, como se tentassem conter o medo que começava a aumentar. Seu Jorge finalmente disse com uma voz baixa, mas clara, que sua voz tremia um pouco. Ele disse que era preciso uma ferramenta para puxar o objeto para a superfície. Ele não ousava confirmar o que era.
No entanto, ele sabia, e todos os moradores também sabiam, que aquele pequeno tecido provavelmente não era apenas um tecido. Clara sentiu seus joelhos quase cederem. Ela tentou sussurrar uma oração. Embora sua voz fosse quase inaudível, ela queria acreditar que aquele tecido não pertencia a seu filho. Queria acreditar que tudo isso era apenas um erro de sua visão no meio da escuridão. Mas seu coração, que nas últimas horas se sentia pressionado, agora parecia sufocado pela verdade que lentamente subia do fundo daquele poço negro. Seu Jorge pediu a alguém que pegasse uma longa vara de bambu de trás da casa do seu Antônio. 2 jovens correram imediatamente em direção à casa, carregando uma pequena lanterna. Enquanto isso, outros moradores continuaram a iluminar a superfície da água. Ninguém disse uma palavra. Até o vento parecia se conter. As folhas de cana, que geralmente balançavam ruidosamente, agora se moviam muito lentamente, como se tivessem medo de perturbar a atmosfera. Quando os 2 jovens voltaram com o bambu, seu Jorge tentou alcançar o objeto flutuante. Sua mão tremia, embora ele tentasse ser forte. Ele prendeu a respiração, tentando segurar o bambu para que não se movesse muito rápido. A água dentro do poço se moveu lentamente. O tecido foi tocado pela ponta do bambu e se deslocou um pouco, revelando uma superfície maior. Clara começou a soluçar imediatamente. Ela reconheceu aquela cor. Reconheceu também a pequena dobra na borda do tecido, porque ela mesma a havia costurado alguns meses antes. Era o tecido de Sofia. Um pequeno pano que sua filha costumava usar como um chale de brinquedo ou para embrulhar a boneca simples que ela amava. Alguns moradores cobriram a boca. Alguns olharam para baixo de cabeça baixa. Alguns seguraram os braços uns dos outros para dar força. Enquanto isso, Clara quase desmoronou se não fosse segurada por Dona Elsa ao seu lado. Seu corpo tremia violentamente. Suas lágrimas caíam sem que ela pudesse controlar, molhando todo o seu rosto. Seu Jorge tentou puxar o tecido lentamente, mas seu movimento parou. Ele percebeu que o tecido não estava apenas flutuando, havia algo preso embaixo dele. Algo mais pesado do que apenas um pequeno pedaço de tecido. Ele respirou fundo e olhou para os outros moradores com o rosto tenso. Alguns jovens aproximaram as lamparinas. Clara prendeu a respiração sem perceber. Seu peito estava tão apertado. Não havia outro som além dos suspiros dos moradores e do som da água no poço. Então, no reflexo vago da luz, uma pequena forma apareceu, movendo-se lentamente sob o tecido. Não era um movimento de vida, apenas a sombra de um objeto seguindo a suave corrente da água. Mas foi o suficiente para fazer todos os moradores cobrirem a boca e alguns deles se virarem com rostos pálidos. Sem uma única palavra, todos sabiam que aquela noite não era mais apenas sobre 2 crianças desaparecidas. Aquela noite havia aberto a porta para algo muito mais sombrio, mais doloroso e mais profundo do que o próprio poço antigo. Clara olhou para baixo com os olhos quase incapazes de ver claramente por causa das lágrimas. Mas ela sabia o que eles encontrariam a seguir. E seu coração, que ela havia fortalecido para enfrentar qualquer realidade, começou a se quebrar lentamente pela verdade que espreitava da superfície daquela água negra. A atmosfera ao redor do poço antigo tornou-se cada vez mais tensa à medida que os moradores se aglomeravam mais, formando um círculo inquieto, mas cheio de uma esperança quase extinta. A luz das lamparinas que eles carregavam tremia com o vento da madrugada cada vez mais penetrante, criando sombras longas que dançavam entre os rostos pálidos. No centro do círculo, Clara estava fraca, com o corpo quase incapaz de suportar os choques que vinham em sucessão. Cada segundo que passava parecia adicionar peso ao seu peito. Ela olhou para o poço com os olhos inchados, enquanto o mundo ao seu redor parecia cada vez mais turvo. Seu Jorge estava mais perto da borda do poço. Seu corpo estava tenso, seus olhos não piscavam. Ele percebeu que o que estava lá embaixo não era algo comum. O brilho instável da luz fazia a superfície da água piscar como um olho pesado segurando as lágrimas. O tecido pálido que flutuava agora não se movia mais livremente, pois a longa vara de bambu que ele segurava prendia sua ponta.
No entanto, o objeto embaixo dele permanecia escondido, movendo-se lentamente com as pequenas ondas da água. Nesse silêncio, um dos moradores, um jovem chamado Arif, correu em direção ao poço após receber um sinal do prefeito. Ele informou que as autoridades da vila já haviam contatado a polícia. Eles foram instruídos a não tocar em nada até que as autoridades chegassem. Ao ouvir isso, seu Jorge assentiu, embora seu rosto ainda estivesse tenso. Ele pediu a todos os moradores que se afastassem um pouco para que o poço não ficasse muito lotado. Clara sentiu seus joelhos tremerem violentamente. Ela não queria se afastar. Sentia seu corpo sendo puxado em direção ao poço. Embora seu coração não pudesse suportar ver mais fundo, Dona Elsa abraçou seus ombros, tentando acalmá-la. No entanto, Clara continuou a olhar para o poço. Como se de lá, ela ouvisse um sussurro suave de Lucas e Sofia chamando-a para vir. As luzes das lamparinas permaneceram direcionadas para baixo. Clara queria fechar os olhos, mas não conseguia. Parecia que cada centímetro de seu corpo era forçado a testemunhar o que ela não estava pronta para aceitar. Alguns minutos que pareceram horas finalmente se passaram. Então, da direção da estrada da vila, ouviu-se o som de passos rápidos e o som de um motor de motocicleta parando abruptamente. 3 policiais chegaram com grandes lanternas e equipamentos de evacuação. A atmosfera ao redor do poço imediatamente abriu caminho. Os moradores abriram passagem para eles. Ninguém falou. Apenas o som de respirações contidas e o farfalhar do bambu ao vento. Um policial sênior se aproximou primeiro. Ele se apresentou aos moradores e pediu que todos mantivessem a calma. Depois disso, ele pediu que as lamparinas fossem reunidas em um ponto para que a luz ficasse mais direcionada. Os outros 2 policiais se aproximaram da borda do poço com cuidado. Eles acenderam uma grande lanterna que podia penetrar na escuridão mais profundamente do que as lamparinas dos moradores. Quando a luz da lanterna atingiu a superfície da água, o tecido pálido ficou mais claro. Sua cor balançava suavemente, como se desse um último adeus. A polícia diminuiu a intensidade da luz para não ofuscar muito. Então eles direcionaram a lanterna para o lado esquerdo do poço, onde o objeto pesado havia sido visto. Todos prenderam a respiração. Quando a luz penetrou na escuridão mais profunda, algo apareceu que fez todos os moradores de Vila das Almas cobrirem a boca. Algo pequeno, pálido e imóvel. O rosto de uma criança, um rostinho muito conhecido por todos na vila. Clara cambaleou para trás. Se Dona Elsa não tivesse segurado seu ombro rapidamente, ela poderia ter caído. Seu soluço se rompeu baixo, mas o suficiente para fazer alguns moradores chorarem também. As lágrimas correram rapidamente de seus olhos. O mundo que ela conhecia desmoronou de repente. Toda a esperança que ela manteve durante a noite pareceu derreter com a luz da lanterna que iluminava a superfície da água. No entanto, a polícia permaneceu calma. Com movimentos medidos e cuidadosos, eles prepararam o equipamento para retirar o corpo de dentro do poço. Usaram uma corda forte amarrada a uma espécie de garra. 2 policiais seguravam a corda, enquanto um terceiro direcionava a luz da lanterna para que o processo pudesse ser visto claramente. Alguns homens ajudaram a segurar o bambu para que permanecesse firme como suporte. Quando a corda foi lentamente baixada e tocou a água, o pequeno som do respingo soou como um som que rasgava o coração. A polícia se moveu lentamente, puxando algo da escuridão da água. Cerca de alguns minutos depois, o pequeno objeto finalmente subiu à superfície. Quando iluminado pela luz, todos desviaram o rosto com lágrimas. O corpo de Lucas, que sempre foi ativo, alegre e cheio de energia, apareceu sem vida. Seu rosto estava pálido, seu cabelo molhado, colado suavemente em sua testa. O pequeno corpo parecia frágil, frio, como se a noite tivesse roubado completamente sua vida. Clara gritou baixinho. Um grito que não era alto, mas o suficiente para rasgar o silêncio da vila. Ela deu um passo à frente, mas foi contida pelos moradores porque a polícia ainda estava trabalhando. Seu olhar nunca se desviou do corpo de Lucas, que era lentamente levantado para a superfície.
Ela cobriu a boca enquanto chorava. Suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia segurar nada. No entanto, o sofrimento ainda não havia terminado. Quando o corpo de Lucas foi colocado ao lado do poço, a polícia baixou a corda mais uma vez. Clara fechou os olhos imediatamente. Sabia o que viria a seguir. Embora seu coração se recusasse, os moradores prenderam a respiração novamente. Não havia outro som além do murmúrio da água e dos longos suspiros dos jovens que ajudavam a puxar a corda. Alguns minutos depois, o segundo corpo pequeno emergiu da superfície da água. Sofia, a menina que sempre trazia alegria, que sempre segurava uma pequena boneca feita por ela. Agora, era retirada da escuridão daquele poço com o corpo frio e azulado. Seus lábios antes alegres, agora estavam cerrados em silêncio, como se guardassem uma longa história que ela não teve tempo de compartilhar. Clara quase desabou ao ver o corpo de sua filha. Ela agarrou o braço de Dona Elsa e implorou com uma voz entrecortada para que a deixassem se aproximar. Os moradores tentaram acalmá-la, mas seu choro explodiu violentamente. O ar da noite parecia mais frio, mais cortante. Como se a própria natureza estivesse de luto. Quando os dois corpos foram colocados lado a lado no chão úmido, todos os moradores de Vila das Almas baixaram a cabeça. Ninguém conseguia falar. Ninguém conseguia mover os lábios. Apenas o som da tristeza que tremia e enchia o ar da madrugada. Clara caiu de joelhos, chorando com uma voz entrecortada. Em seu choro, ela continuava a chamar os nomes de seus filhos, como se os chamasse de volta para seus braços. Mas nenhuma resposta veio. Apenas um silêncio que parecia esbofetear o coração. Naquela noite, a vila que geralmente era quente e pacífica se transformou em um lugar que guardava uma ferida profunda. Todos perceberam que o que encontraram não era apenas o fim de uma busca. Era o começo de uma amarga verdade que esperava para ser revelada. Os corpos de Lucas e Sofia haviam sido encontrados, mas uma grande questão acabará de surgir. Como eles foram parar naquele poço antigo e quem os levou até lá? O ar úmido da madrugada começou a se misturar com o cheiro de terra molhada e folhas flutuando no ar quando o delegado Matias Ribeiro chegou ao local. A luz dos faróis do veículo policial estacionado não muito longe do poço antigo adicionava a atmosfera escura que agora estava envolta em tragédia. Os moradores se afastaram para dar espaço enquanto o oficial se aproximava da área que havia sido delimitada por uma fita improvisada. Ele caminhava com passos medidos, seu olhar aguçado como se estivesse lendo vestígios invisíveis no chão. Clara ainda estava de joelhos não muito longe do local, abraçada por algumas mulheres que tentavam acalmá-la, mas seu choro não podia ser contido. Seu corpo tremia e sua mente parecia afundar em meio a esperanças despedaçadas. Quando o delegado Matias olhou em sua direção, houve um lampejo de compaixão em seu olhar. Mas o dever o chamava e ele voltou a olhar para o poço antigo que agora era o centro de um grande mistério naquela noite. Os dois pequenos corpos que haviam sido retirados do poço foram deitados com cuidado sobre um pano limpo. Os oficiais cobriram os corpos de Lucas e Sofia com outro pano, deixando apenas seus rostos vagamente visíveis. O delegado Matias se aproximou lentamente. Ele se inclinou, observando os rostos frágeis das duas crianças. E por um momento seus olhos aguçados pareceram perder o foco, como se contivesse uma emoção turbulenta. Mas ele logo controlou sua respiração. O trabalho tinha que ser feito. Naquela atmosfera silenciosa, um jovem policial se aproximou do delegado Matias carregando um pequeno saco de evidências. Ele disse que havia encontrado algo não muito longe dos arbustos que cobriam o poço. Quando ele abriu o saco, uma pequena sandália azul apareceu limpa, sem manchas de terra, nem mesmo um pouco da lama que geralmente grudava nas sandálias das crianças que brincavam na área da vila. O delegado Matias pegou a sandália com cuidado. Ele a girou lentamente entre os dedos. Suspirou profundamente. Havia algo em comum. A sandália parecia ter sido lavada recentemente ou nunca ter tocado no chão lamacento. No entanto, o local estava cheio de orvalho e uma fina camada de lama que deveria ter deixado marcas.
Na parte interna da sandália, o nome Lucas estava escrito com caneta preta. Não havia dúvida de quem era o dono. Mas algo sobre a sandália era anormal. Limpa demais, arrumada demais, inconsistente demais com as condições da noite fria e úmida. Ele pediu a outro oficial que mostrasse a localização exata onde a sandália foi encontrada. Um jovem policial iluminou um ponto no chão um pouco distante da borda do poço. Sua posição não era natural. A sandália estava sobre a grama sem qualquer marca de pressão. Como se tivesse sido colocada por uma mão humana com cuidado. Não jogada, não caída, mas arrumada. O delegado Matias calculou a distância entre aquele ponto e a borda do poço. A distância era grande o suficiente para deixá-lo perplexo. Se Lucas tivesse caído no poço acidentalmente, a sandália deveria estar perto da borda do poço, talvez presa em uma raiz ou presa no chão de arbustos danificado. Mas a sandália estava em um lugar que parecia deliberado. Seu olhar ficou mais aguçado. Em sua cabeça ele começou a montar um quadro. Ele viu o chão úmido ao redor da área do poço. Ele notou a grama que parecia pressionada em algumas partes. As pegadas vagas que os moradores haviam encontrado anteriormente ainda eram visíveis. Embora algumas tivessem se misturado com as novas pegadas dos que procuravam, ele conseguia reconhecer um certo padrão. Havia uma pegada pesada que era diferente das pegadas leves feitas pelos moradores. A pegada, de acordo com a observação inicial, não era de uma criança. Matias ficou cada vez mais desconfiado. Ele se abaixou tocando a grama com a ponta dos dedos. A grama estava dobrada em direção ao poço. No entanto, a sandália foi encontrada não na direção em que a grama estava dobrada. Havia uma clara inconsistência entre o padrão da grama e a posição da sandália. Ele se levantou lentamente, olhando para a sandália mais uma vez antes de colocá-la no saco de evidências. Então ele se aproximou da borda do poço, iluminando o interior com uma grande lanterna. A água negra ainda ondulava levemente devido ao movimento anterior do bambu. No entanto, nenhum outro objeto era visível. Ele examinou as bordas do poço. Havia marcas de terra arrastada, raízes quebradas e alguns tijolos que pareciam mais molhados do que o resto. Como se uma mão os tivesse segurado com força. Ele também viu alguns arranhões que não foram formados naturalmente. Arranhões direcionados. Ele pediu a um oficial para trazer uma luz mais forte. Quando a luz foi direcionada mais amplamente, ele viu uma certa parte do solo ao redor do poço que parecia ter sido arrastada. Poderia ser alguém arrastando um objeto ou alguém puxando um corpo inconsciente. Clara, que estava chorando desde o início, começou a observar os movimentos do policial. Seu olhar estava vazio, mas em seu coração partido havia um pequeno fragmento de esperança de que a polícia encontrasse algo que pudesse explicar como tudo isso aconteceu. O delegado Matias finalmente se virou e se aproximou de seu Jorge. Ele disse em voz baixa que a sandália encontrada não correspondia às condições do local. Ele também acrescentou que havia algo não natural nas pegadas no chão e na posição dos objetos ao redor do poço. Seu Jorge assentiu com o rosto tenso. Ele mesmo já sentia a estranheza desde o início. No entanto, ele esperou a chegada da polícia para tirar conclusões. À distância, o primeiro canto do galo começou a ser ouvido. O amanhecer ainda estava longe, mas o céu lentamente sugeria a presença de uma luz tênue por trás das nuvens. Mesmo assim, o ar da manhã, que geralmente trazia esperança, agora parecia cada vez mais pesado. Os moradores que ainda estavam reunidos começaram a discutir lentamente sobre a descoberta da sandália. Suas vozes eram baixas, cheias de medo. Eles começaram a sentir que o desaparecimento das duas crianças não foi algo que aconteceu por acaso. Havia algo mais sombrio, mais cruel, mais difícil de aceitar pela razão. Clara olhou para a sandália que agora estava no saco de evidências. Seu coração se partiu. Aquela sandália pertencia a Lucas. A sandália que ela costumava limpar toda vez que seu filho voltava de brincar. Mas aquela sandália agora se tornará uma testemunha silenciosa de algo que ela não conseguia entender.
Naquela noite, exatamente quando a esperança desapareceu completamente, uma nova realidade começou a se formar na mente de todos. A morte de Lucas e Sofia não foi um acidente. Alguém planejou o evento. Houve uma mão humana que levou as duas crianças para aquele poço escuro. E a sandália limpa demais era uma pista que não podia ser ignorada. A manhã que surgiu em Vila das Almas parecia mais sombria do que a noite anterior. O sol ainda não mostrava seus raios e uma névoa fina circulava entre os canaviais e as casas dos moradores. A atmosfera da vila estava completamente suspensa pela dor sufocante. Os moradores que inicialmente ajudaram na busca agora estavam parados em frente às suas casas, como se prendessem a respiração, esperando pelas próximas notícias. Não havia risadas de crianças naquela manhã. Não havia o som habitual dos galos. Apenas o som suave do vento que parecia varrer a ferida recém-aberta na noite anterior. No pequeno posto de saúde do município, os corpos de Lucas e Sofia foram levados pelos oficiais para exames adicionais. A sala era simples com paredes pintadas de branco que já começavam a descascar em alguns cantos. Uma longa mesa de madeira no centro da sala tornou-se o lugar onde os dois pequenos corpos foram deitados. Os profissionais de saúde cobriram seus corpos com um pano branco, deixando certas áreas para o exame a ser realizado pelo médico legista e pela equipe policial. O delegado Matias estava perto da porta, observando cada passo da equipe médica com olhos aguçados, mas nublados pela emoção. Ele se conteve para permanecer profissional, embora em seu coração sentisse o peso da realidade que o aguardava. Clara não foi para aquela sala. Ela estava muito devastada para ver mais de perto o estado de seus filhos. Alguns moradores a acompanharam no centro comunitário, dando-lhe apoio para que ela não desmaiasse ou perdesse a consciência por causa da dor tão profunda. Enquanto isso, na sala de exames, o médico legista começou seu trabalho com alta precisão. A sala estava silenciosa, apenas o som de instrumentos sendo movidos, o atrito de luvas de borracha e suspiros pesados que às vezes eram ouvidos dos oficiais que não conseguiam conter completamente sua tristeza. Depois de um tempo, o médico começou a registrar suas descobertas. Ele observou a cabeça de Lucas com uma pequena lanterna, confirmando a forma da ferida vista na parte de trás da cabeça. O golpe não era muito grande, mas forte o suficiente. Forte demais para uma criança pequena e frágil. Era impossível que a criança tivesse sofrido tal ferida se tivesse caído naturalmente no poço. A forma era muito regular, muito lisa, muito precisamente direcionada. Os oficiais na sala se entreolharam. Ninguém ousou dizer nada, mas a atmosfera começou a ficar mais pesada. O médico então se voltou para examinar Sofia. Seu pequeno corpo estava tão imóvel. Ela usava um pano branco que cobria parte de seu corpo. No entanto, a parte de trás da cabeça que foi examinada revelou outra amarga realidade. Havia uma ferida de pequeno diâmetro, mas parecia ter sido causada pelo mesmo tipo de objeto que atingiu Lucas. A ferida criou um hematoma claro, algo que não podia ser explicado por um acidente ou uma queda comum. O médico suspirou longamente e se virou para o delegado Matias, que observava desde o início. Com uma voz calma mas pesada, ele começou sua explicação. O golpe não foi resultado de um acidente. O objeto usado era certamente um objeto contundente. A ferida foi formada antes que as vítimas se afogassem. Isso significava que as duas crianças não estavam conscientes quando seus corpos entraram na água. Matias enrijeceu. Ele cerrou as mãos até que seus nós dos dedos ficassem brancos. A reação dos outros membros da equipe médica não foi menos pesada. Eles baixaram a cabeça, tentando conter a tristeza. Em silêncio, todos na sala concordaram que este evento não era apenas sobre uma criança desaparecida. Houve um ato hediondo cometido com cálculo e uma intenção que não podia ser perdoada. O médico então acrescentou que não havia sinais de luta nos corpos de ambos. Lucas e Sofia não tinham feridas nas mãos ou nos braços que indicassem uma tentativa de se proteger. Isso mostrava que eles não estavam conscientes quando foram atingidos. As crianças não tiveram tempo de lutar.
elas podem não ter tido tempo de sentir medo ou fugir. Isso tornou a atmosfera da sala ainda mais triste. Um dos oficiais até cobriu o rosto por um momento, tentando controlar suas emoções. O médico continuou a explicar os outros resultados da autópsia. A água encontrada em seus pulmões indicava que eles ainda estavam respirando quando seus corpos entraram na água. Isso significava que depois de serem atingidos, eles perderam a consciência e se afogaram lentamente, sem chance de acordar. Uma morte silenciosa, lenta e muito trágica para crianças pequenas que deveriam estar nos braços de sua mãe. O delegado Matias ouviu tudo com o rosto cada vez mais tenso, mas sua voz permaneceu estável quando ele disse que os resultados da autópsia davam uma nova direção à investigação. Ele sabia que alguém tinha que ser responsabilizado e sabia que essa pessoa provavelmente estava muito próxima da família, a ponto de poder levar duas crianças pequenas sem levantar suspeitas. Ele se lembrou de algumas coisas que observou no local. A sandália limpa de Lucas, a posição da grama pressionada em direção ao poço, as pegadas pesadas que não correspondiam aos passos das crianças. Tudo isso começou a se conectar em sua mente. Quando o médico terminou de dar seu relatório preliminar, ele fechou seu caderno de anotações e ficou diante de Matias. Ele afirmou que o golpe com objeto contundente não poderia ter sido feito por outra criança ou por um evento acidental. Apenas alguém que intencionalmente queria ferir poderia criar tal ferida. Matias assentiu lentamente. Ele sentiu algo endurecer dentro de si. Uma determinação afiada para encontrar a pessoa que cometeu este ato hediondo. Ele agradeceu à equipe médica e saiu da sala com passos firmes. Lá fora, o vento da manhã soprava suavemente. Vila das Almas começou a voltar à vida. Embora com uma atmosfera sombria na mente de Matias, uma coisa era clara. O que aconteceu com Lucas e Sofia não foi apenas um desaparecimento. Foi um crime planejado, e o perpetrador estava se escondendo atrás de um rosto que poderia estar fingindo chorar ou fingindo estar triste junto com os moradores. O tempo para encontrar o culpado começava naquele momento. A luz da manhã começou a penetrar na fina névoa em Vila das Almas. Quando o delegado Matias voltou ao local do crime com um rosto cada vez mais sério, ele já havia recebido o relatório da autópsia e agora todas as peças do quebra-cabeça começavam a formar uma imagem clara. Embora ainda não houvesse uma conclusão oficial, a direção da investigação começou a se concentrar em uma figura que desde o início da noite estava no centro das atenções: Ricardo Vargas. A casa de Clara e Ricardo não ficava longe do centro comunitário. Quando Matias se aproximou da casa, ele viu alguns moradores que ainda permaneciam no quintal. Alguns choravam ao ver Clara, cujo coração estava tão profundamente ferido. Outros falavam em voz baixa, como se tivessem medo de que suas palavras fossem ouvidas até mesmo pelo vento. O rosto daqueles moradores não era apenas de tristeza, havia medo, uma suspeita sutil que agora começava a crescer à medida que surgiam pistas que não se encaixavam na suposição de um acidente. Matias olhou ao redor do quintal da casa. Ele viu o pequeno cadeado do portão que parecia intacto. Nenhum sinal de entrada forçada. Ele examinou a porta da frente. As dobradiças não estavam danificadas, nem havia arranhões que indicassem uma tentativa de arrombamento. Tudo isso indicava que as duas crianças não saíram de casa à força. Matias direcionou seu olhar para o chão de terra perto da porta. O orvalho da manhã tornava a superfície úmida. No entanto, não havia pegadas de crianças. Nem havia as pequenas marcas de arrasto que geralmente são deixadas quando uma criança pequena anda arrastando as sandálias. Tudo parecia arrumado demais para uma situação que deveria ser caótica. Ele então caminhou para o quintal lateral. Lá havia um pequeno poço pertencente à família. As crianças geralmente gostavam de brincar naquela área porque havia uma pequena escada que levava aos fundos. No entanto, o solo ali também não mostrava nada que levasse ao desaparecimento das duas crianças. Se elas tivessem saído, haveria vestígios. Mas os vestígios não estavam lá. Matias olhou para a casa em silêncio. Ele então chamou um de seus jovens oficiais e perguntou se todos os cômodos internos haviam sido verificados.
O oficial assentiu e disse que não havia sinais de luta ou objetos espalhados. Como se o dia tivesse transcorrido normalmente até a volta de Clara. Mas Matias não estava satisfeito. Ele entrou na casa para verificar por si mesmo. Assim que entrou, o cheiro de madeira velha e um leve odor de umidade o saudaram. O cômodo era simples. Uma pequena mesa com cadernos de desenho infantis, algumas roupas limpas dobradas ordenadamente e as pequenas sandálias de Sofia que ela costumava usar dentro de casa. Tudo parecia normal, mas era exatamente isso que o deixava desconfiado. Uma casa habitada por crianças de 9 e 6 anos quase nunca era tão calma. Não havia pequenos vestígios que geralmente indicassem sua atividade. Nenhum livro ligeiramente aberto. Nenhuma boneca caída. Nenhum pequeno brinquedo que geralmente caía em algum lugar. Era como se a casa tivesse sido preparada antes que outra pessoa entrasse. Matias saiu da casa, chamou outro oficial e pediu que trouxessem Ricardo, que estava na casa de um vizinho. Pouco depois, Ricardo apareceu com o rosto pálido, mas sua expressão era estranha. Embora parecesse triste, não havia tremor de pânico em sua voz. Suas mãos tremiam, mas seus olhos permaneciam focados em Matias, não no chão onde as crianças foram encontradas. Matias o observou com atenção. A atitude de Ricardo não era a de um pai que havia perdido 2 filhos pequenos em uma noite. Havia uma estranha distância entre sua expressão e a situação. Como alguém tentando desempenhar um papel, mas que não havia memorizado completamente o roteiro. Matias perguntou com uma voz calma: a que horas Ricardo viu as crianças pela última vez? Ricardo respondeu rapidamente, mas a resposta soou inconsistente com o relatório inicial que ele deu na noite anterior. Desta vez, ele disse que as 2 crianças estavam estudando no quarto até um pouco depois das 18 horas antes de saírem de casa. Mas outros moradores já haviam dito que não viram Lucas ou Sofia brincando do lado de fora naquela tarde. Matias anotou isso em sua cabeça. Ele então perguntou por que as sandálias das crianças não foram encontradas perto da porta da casa. Ricardo respondeu que talvez as crianças tivessem saído sem usar sandálias. Mas essa afirmação soou estranha porque Lucas nunca saía sem usar suas sandálias. Os moradores também confirmaram que Lucas sempre usava suas sandálias azuis se fosse andar no quintal. Matias sentiu um arrepio percorrer sua nuca. Todas essas pequenas evidências apontavam para algo mais sombrio do que mera negligência. Então ele se lembrou da sandália azul encontrada perto do poço. Limpa demais, arrumada demais, não natural demais. Ele ficou em silêncio, olhando para Ricardo, sem dizer nada por alguns segundos. Ricardo parecia desconfortável, desviando o olhar como se quisesse evitar o de Matias. A mão de Ricardo se moveu inquieta, enxugando um suor que ainda não existia. Matias então perguntou se ele estava sozinho em casa quando o incidente ocorreu. Ricardo assentiu. Logo depois, Matias fez uma pergunta mais profunda. Ele ouviu o som das crianças saindo pela porta ou abrindo o portão? Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, como se não soubesse o que responder. Foi quando Matias percebeu algo. As respostas de Ricardo não eram sincronizadas. Ele alegou ter adormecido, mas também alegou saber que as crianças haviam saído. Ele alegou não ter ouvido nada, mas explicou como se as tivesse visto sair de casa. Matias o olhou por mais tempo. Naquele silêncio, Matias viu algo que não havia visto antes. Nervosismo, inconsistência, um medo oculto. Ele então se virou, chamou outros 2 oficiais, pedindo-lhes que anotassem todas as diferenças nas respostas de Ricardo desde a primeira noite até aquela manhã. Quando ele caminhou em direção ao poço antigo novamente, ele já sabia que os vestígios que eles encontraram não eram coincidência. A grama dobrada, a borda danificada do poço e a sandália azul em um local estranho eram apenas a superfície de uma verdade mais profunda. Todas as pistas apontavam para um nome: Ricardo Vargas. E pela primeira vez desde que aquela noite começou, Matias sentiu que o mistério da morte de Lucas e Sofia não era mais vago. O caminho para a verdade estava começando a aparecer.
No entanto, ele também sabia que essa verdade provavelmente os levaria a uma tragédia muito mais dolorosa. A manhã ficou mais clara, mas seus raios não conseguiram penetrar na tristeza que pairava sobre Vila das Almas. No centro comunitário, Clara ainda estava sentada, fraca. Seu rosto estava pálido, seus olhos inchados, e suas lágrimas às vezes surgiam sem que ela percebesse. Algumas mulheres da vila sentaram-se ao seu lado, ocasionalmente acariciando suas costas para lhe dar força. Mas não havia palavras suficientes para curar uma ferida tão grande. Do outro lado do centro comunitário, o delegado Matias conversava com o prefeito e alguns funcionários da vila. Ele pediu uma lista das pessoas que interagiram pela última vez com Lucas e Sofia. A hora do incidente estava começando a ficar clara. Todas as possibilidades tinham que ser exploradas. Em uma investigação sombria como esta, uma faísca de informação poderia ser uma luz-guia. Enquanto os oficiais anotavam os nomes, um homem de meia-idade chegou com passos cuidadosos. Ele carregava uma pasta com documentos escolares. O homem era o diretor Afonso, o diretor da escola primária onde Lucas e Sofia estudavam. Ele veio depois de ouvir as tristes notícias dos moradores. Seu rosto parecia muito sombrio, como se ele trouxesse algo pesado para transmitir. Ele se aproximou do delegado Matias e inclinou a cabeça em respeito antes de se sentar. Sua voz era baixa, mas claramente cheia de compaixão. Ele disse que havia algo importante que ele queria transmitir. Algo que ele anteriormente considerava não muito sério, mas que agora parecia um sinal perdido. Matias pediu aos oficiais que parassem de anotar temporariamente. Ele se aproximou, sentando-se em frente ao diretor da escola. O ar ficou tenso, como se entre eles houvesse uma verdade esperando para sair. O diretor Afonso suspirou longamente antes de começar. Ele contou que alguns dias antes do incidente, Lucas parecia muito diferente do normal. O menino era conhecido como um aluno alegre, ativo e que sempre cumprimentava seus professores com um largo sorriso. No entanto, na última semana, aquele sorriso parecia ter desaparecido. Lucas ficava mais quieto, muitas vezes sonhando acordado durante as aulas, e sua expressão facial parecia sombria. Quando os professores perguntavam se ele estava doente, Lucas apenas balançava a cabeça, mas seu olhar não era claro. Como se algo o assombrasse, algo que ele queria dizer, mas não tinha coragem. O diretor Afonso parou por um momento, olhando para o chão com um sentimento de culpa. Ele disse que na quinta-feira, 2 dias antes do incidente, Lucas parecia muito relutante em ir para casa. Quando o sinal da escola tocou, a maioria das crianças correu para casa. No entanto, Lucas permaneceu em sua carteira. Ele segurava a alça de sua mochila com força e olhava em direção à porta da escola com hesitação. Sua professora, a senhora Haras, se aproximou dele e perguntou se ele estava bem. Lucas respondeu em voz baixa que queria esperar. Mas quando perguntado a quem ele estava esperando, ele não respondeu. Ele apenas abaixou a cabeça, segurando a alça de sua mochila com ainda mais força. A senhora Haras contou que Lucas parecia uma criança segurando o medo que não entendia. Seu olhar muitas vezes se voltava para o pátio da escola, como se ele tivesse medo de que alguém aparecesse lá. Quando finalmente foi para casa, seus passos eram lentos e pesados, não como os de outras crianças cheias de energia. No entanto, como não houve nenhum incidente visivelmente suspeito na época, os professores não suspeitaram de nada. O diretor da escola olhou para Matias com os olhos começando a lacrimejar. Ele acrescentou que Sofia também parecia mais quieta. Normalmente a menina gostava de falar sobre suas bonecas, sobre os jogos em casa, ou sobre o céu que via pela manhã. Mas alguns dias antes do incidente, ela apenas se sentava olhando pela janela, desenhando pequenos círculos repetidamente em seu caderno. Quando sua professora perguntou se ela estava bem, Sofia apenas sorriu um pouco. No entanto, o sorriso era muito sem graça, como se ela estivesse segurando um fardo. O delegado Matias ouviu tudo isso com um rosto cada vez mais sério. Todos esses sinais, o mau humor de Lucas, o medo que ele continha, Sofia subitamente quieta, tudo isso não apareceu sem motivo. Ele então perguntou:
Os professores já viram Ricardo buscar as crianças na escola? O diretor Afonso assentiu lentamente. Ele disse que Ricardo veio algumas vezes com o rosto cansado e uma atitude que tendia a ser tensa. No entanto, as crianças nunca reclamaram de nada. Além disso, os professores não tinham o direito de interferir muito nos assuntos familiares dos alunos se não houvesse sinais óbvios. Mas agora, depois que a tragédia aconteceu, todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Matias abaixou a cabeça por um momento, refletindo sobre a história. Em sua mente, ele imaginou Lucas sentado sozinho na sala de aula, com medo de ir para casa. Imaginou Sofia desenhando pequenos círculos como se repetisse uma imagem que aprisionava seus pensamentos. Esse não era o comportamento de uma criança que vivia em paz em casa. Era o comportamento de uma criança assustada. Ele levantou a cabeça, seu olhar começando a endurecer. Todas as pistas que estavam espalhadas até agora começaram a apontar para uma pessoa. Ricardo. A última pessoa a ver as duas crianças vivas. A pessoa que estava sozinha com elas na hora do incidente. A pessoa que era inconsistente em suas explicações. A pessoa que tinha acesso total à casa. A pessoa de quem seus próprios filhos tinham medo de voltar para casa. Quando o diretor da escola terminou de falar, a atmosfera do centro comunitário ficou muito silenciosa. Até o vento parecia ter parado de soprar. Todos que ouviram a história sentiram a mesma vibração. A sensação de que havia alguém ao redor deles que guardava um segredo sombrio. Matias se levantou lentamente. Ele olhou para a janela do centro comunitário, observando a pequena estrada que levava à casa de Clara e Ricardo. Com uma voz baixa, mas firme, ele disse que eles precisavam chamar Ricardo de volta para ser interrogado. Vila das Almas prendeu a respiração. A verdade estava se aproximando e, como uma sombra que não podia mais ser escondida, o nome de Ricardo agora surgia como o centro de todas as pistas que levavam à tragédia mais sombria que já atingiu a vila. Naquela tarde, o céu de Vila das Almas estava cinzento. As nuvens se moviam lentamente cobrindo a luz do sol, fazendo a atmosfera da vila parecer congelada em uma tensão ininterrupta. Desde que a tragédia a dominou nos últimos dias, o ar estava úmido, as folhas imóveis, e o som dos pássaros, geralmente ruidoso nas árvores, desapareceu, como se a natureza também sentisse o peso do fardo que os moradores carregavam. No centro comunitário, o delegado Matias se preparava para um novo interrogatório de Ricardo. Ele sentou-se recostado em uma cadeira de madeira velha, olhando para os arquivos que agora se acumulavam na mesa. Todas aquelas anotações continham pontos de interrogação, declarações conflitantes e pequenos fragmentos de verdade que ainda não se uniam. Quando a porta se abriu, 2 oficiais trouxeram Ricardo. Seu rosto parecia mais pálido do que naquela manhã. Seu cabelo estava despenteado, sua camisa amassada e os movimentos de suas mãos eram inquietos. Ele continuava a apertar os próprios dedos, apertando e soltando como se procurasse uma segurança que não existia mais. O delegado Matias assentiu lentamente, sinalizando para que Ricardo se sentasse. A sala estava silenciosa. Apenas o ventilador de teto girava lentamente e o som do papel sendo tocado pelo vento sussurrava suavemente. Matias iniciou a conversa com um tom suave, mas firme. Ele perguntou novamente o que realmente aconteceu na noite em que Lucas e Sofia desapareceram. Ricardo tentou sorrir, mas seu sorriso parecia forçado. Ele começou a contar a mesma história de antes. Mas desta vez, os detalhes não fluíam tão suavemente quanto naquela manhã. Quando ele disse que adormeceu depois de alimentar as crianças, sua voz soou hesitante. Quando ele disse que só percebeu que as crianças haviam desaparecido quando Clara voltou, seus olhos piscaram rápido demais, e suas mãos ficaram ainda mais inquietas, movendo-se sem padrão. Matias observou tudo. Nenhum movimento de Ricardo escapou de seu olhar aguçado. Então Matias fez uma pergunta mais profunda. Ele perguntou: a que horas Ricardo viu as crianças estudando pela última vez? Ricardo respondeu pontualmente às 18 horas. No entanto, Matias abriu suas anotações e disse que naquela manhã Ricardo havia mencionado 18 horas e 30.
Ricardo ficou em silêncio, seu rosto tenso. Ele tentou corrigir sua resposta, dizendo que talvez tivesse se lembrado mal. Mas a voz vacilou, mostrando que não era sua memória que estava falhando, mas a mentira que começava a desmoronar. Matias então perguntou: Ricardo ouviu o som das crianças abrindo a porta, ou o portão quando saíram de casa? Ricardo disse: não. Mas quando Matias insistiu que a porta de madeira da casa certamente rangeria se fosse aberta, Ricardo pareceu sem palavras. Nenhuma resposta, nenhuma razão plausível. O suor começou a aparecer em suas têmporas. Embora o ar da tarde estivesse bastante fresco, ele enxugou o rosto, depois passou a mão no cabelo e depois segurou a ponta da camisa. Todos esses eram sinais claros de uma ansiedade que não podia ser escondida. Matias então mudou a direção das perguntas. Ele perguntou: Ricardo levou as crianças para fora de casa alguns dias antes do incidente? Ricardo disse: nunca. Mas quando Matias mencionou que uma testemunha os viu caminhando juntos na pequena estrada em direção ao campo 2 dias antes, o rosto de Ricardo mudou instantaneamente. Os olhos que antes tentavam parecer calmos agora se arregalaram como alguém encurralado. Matias viu isso como a primeira grande rachadura. Então Matias mencionou a sandália de Lucas que foi encontrada perto do poço. Ele explicou que a sandália estava limpa demais e colocada de forma arrumada demais para algo que aconteceu naturalmente. Ricardo engoliu em seco. Com uma voz quase inaudível, ele disse que talvez a sandália tivesse sido arremessada quando as crianças caíram. Mas Matias balançou a cabeça lentamente e disse que isso era impossível. Ele olhou para Ricardo com um olhar que parecia penetrar em seus pensamentos mais profundos. Assim que encontrou o olhar de Matias, Ricardo imediatamente desviou o rosto. Seu peito subia e descia rapidamente. O tremor ficou mais evidente. Então Matias perguntou se Ricardo havia ido em direção ao poço antigo na noite do incidente. Ricardo respondeu rapidamente não. No entanto, Matias mostrou novamente as anotações de que no primeiro interrogatório, Ricardo disse que havia saído de casa por um tempo para procurar as crianças antes que os outros moradores chegassem. Essa declaração era completamente diferente. Ricardo cobriu o rosto com as 2 mãos, como se quisesse desaparecer atrás de seus próprios dedos. Quando Matias perguntou por que as crianças pareciam assustadas alguns dias antes do incidente, Ricardo não respondeu nada. Ele apenas ficou em silêncio por um longo tempo, com os olhos vazios, a respiração curta e então, lentamente ele começou a vacilar. A voz de Ricardo tremeu quando ele disse que estava muito pressionado ultimamente. Ele se sentia culpado por muitas vezes ficar com raiva das crianças. Ele muitas vezes perdia a paciência. No entanto, ele insistiu que não havia feito nada fatal. Mas suas palavras soaram como as de alguém tentando encobrir algo maior. Matias sentiu a mudança. A voz de Ricardo estava cada vez mais instável. Suas palavras eram confusas, sua mão direita tremia incontrolavelmente. Até a cadeira em que ele estava sentado rangia porque ele não conseguia ficar parado. Seu rosto estava mais pálido e seus olhos não ousavam encontrar os de Matias. A figura que antes tentava parecer calma agora parecia desmoronar lentamente. A inquietação não era apenas um sinal de medo, era o sinal de alguém escondendo algo que não podia mais conter. Quando Matias se levantou, virou sua cadeira e olhou para Ricardo de um lado mais próximo, a atmosfera na sala ficou mais densa. Todos os presentes prenderam a respiração, esperando o que aconteceria. Matias disse com uma voz baixa, mas pressionando: Ricardo, suas respostas não são as mesmas. Sua história muda a cada vez. Há um traço de inquietação que não pode ser escondido, e todas as pistas do local do crime apontam para você. Ricardo abaixou a cabeça profundamente. Seus ombros tremiam, mas ele ainda não falava, ainda não admitia nada, ainda se agarrava aos restos de força que tinha para se manter em uma mentira cada vez mais frágil. Mas o tempo para essa mentira estava quase no fim. Porque a verdade que eles procuravam estava cada vez mais próxima, esperando por trás de cada tremor de medo que não podia ser negado no rosto de Ricardo. A tarde lentamente se transformou em noite.
O céu de Vila das Almas estava agora escuro, iluminado apenas pelas luzes fracas dos postes ao longo da estrada principal da vila. A brisa trazia o cheiro de terra úmida que ainda pairava desde a noite da tragédia. No centro comunitário, a atmosfera estava cada vez mais tensa. Alguns moradores estavam parados à distância, preocupados, mas incapazes de ir para casa antes de saber o que realmente havia acontecido. Na pequena sala de interrogatório, Ricardo estava sentado curvado. Sua cabeça estava baixa, seus ombros tremiam suavemente como se contivesse um aperto no peito. A luz amarela da lâmpada acima da mesa iluminava seu rosto, que parecia cada vez mais vazio. Enquanto isso, o delegado Matias estava de pé com as mãos atrás das costas, observando Ricardo com um olhar que não mais procurava respostas, mas esperava uma confissão. Matias sabia que a hora estava próxima. Ele puxou uma cadeira e sentou-se em frente a Ricardo, aproximando-se sem ameaçar, mas perto o suficiente para exercer pressão psicológica. A sala estava silenciosa, apenas o som da respiração cada vez mais pesada de Ricardo era ouvido. Com uma voz baixa, suave, mas cheia de firmeza, Matias disse: Ricardo, a verdade sempre espera para sair. O fardo que você carrega não desaparecerá se você continuar a escondê-lo. Se você quer respirar, conte tudo. Ricardo engoliu em seco, sua voz falhou quando tentou falar. A primeira palavra que ele pronunciou foi quase inaudível. Eu não pretendia matá-los. Lágrimas começaram a cair de seus olhos. Ele as enxugou, tremendo. Matias permaneceu em silêncio, dando tempo, dando espaço para a cadeia de verdade sair por si mesma. Ricardo começou a contar sua história, sua voz falhando, seu corpo tremendo. Mas pela primeira vez desde a tragédia, suas palavras fluíram sem interrupção. Ele confessou que nos últimos meses sua vida estava em ruínas. Ele estava endividado. Perdeu o emprego na oficina. Envolveu-se em pequenos problemas que acabaram se tornando grandes. Os cobradores vinham quase toda semana, exigindo dinheiro que ele não tinha. E toda vez que eles vinham, ele se sentia encurralado, com raiva e sem ter para onde fugir. Ele disse que uma vez pediu a Clara para vender um pedaço de terra herdado por sua família. A terra era a única coisa de valor. Se a terra fosse vendida, ele poderia pagar suas dívidas e recomeçar a vida. No entanto, Clara se recusou. Ela se recusou firmemente. A terra era uma herança de seus pais e uma garantia para o futuro das crianças. E essa recusa fez Ricardo se sentir marginalizado. Ele sentiu que todos estavam contra ele. Ele se sentiu humilhado. Ricardo parou por um momento, segurando a cabeça enquanto chorava alto. Eu não aguentava mais. Todos os dias eles cobravam. Todas as noites eu não conseguia dormir. Eu sentia que o mundo estava me pressionando de todos os lados. Matias permaneceu em silêncio. Ele deixou Ricardo continuar a contar sua história, porque sabia que a verdade era o único caminho para a justiça para Lucas e Sofia. Ricardo continuou, sua voz rouca, mas sua confissão fluindo cada vez mais clara. Na noite do incidente, ele já havia planejado algo. Ele não pretendia matar, disse ele, mas queria assustar Clara. Ele queria que Clara sentisse que não tinha outra escolha a não ser vender a terra. Ele queria criar um incidente grande o suficiente para encurralar Clara. Ele convidou Lucas e Sofia para sair com a desculpa de que tinha um presente para eles. Os dois obedeceram como crianças que sempre confiam nos adultos. Eles caminharam em direção à área do poço antigo. Ricardo carregava um pequeno pedaço de madeira que costumava usar para afugentar cobras no campo. Mas no meio do caminho, seu plano mudou. Lucas começou a chorar. Ele disse que queria ir para casa. Ele disse que não queria ir muito longe. Ele disse que estava com medo. E esse foi o ponto em que algo dentro de Ricardo explodiu. Ele admitiu ter perdido o controle. Ele não podia aceitar que seu plano falhasse. Ele ficou ainda mais irritado quando Lucas disse que contaria para sua mãe. Naquela raiva cega, ele bateu em Lucas na cabeça. Assim que Lucas caiu, Sofia gritou de medo. Ela tentou correr, mas Ricardo a perseguiu e a atingiu também.
Sua voz falhou ao contar isso. Suas mãos tremiam como se estivesse revivendo todos aqueles momentos sombrios. Eu entrei em pânico. Eu não sabia o que fazer. Eles não se moviam. Eu os levei para o poço. Pensei que se os colocasse no poço, as pessoas pensariam que eles caíram. Com uma voz cada vez mais fraca, Ricardo acrescentou que ele colocou deliberadamente a sandália de Lucas na grama para que parecesse um acidente. No entanto, ele nunca imaginou que tudo seria tão cruel. Ele confessou que estava com medo das consequências de seus próprios atos. Depois de jogar os 2 pequenos corpos no poço, ele correu para casa, lavou as mãos e trocou de roupa. Ele tentou dormir, tentou esquecer o que havia feito. Mas quando os moradores começaram a procurar as crianças, seu coração começou a se partir. Ele se juntou à busca, gritando por eles como se não fosse o culpado. Ele disse que tentou se convencer de que não era sua culpa. Mas quando os 2 corpos foram encontrados, ele sabia que sua vida havia acabado. O delegado Matias fechou os olhos por um momento, contendo a emoção que quase transbordou. Ele já tinha ouvido muitas confissões em sua carreira, mas nenhuma foi mais devastadora do que ouvir alguém confessar ter machucado 2 crianças pequenas que confiavam nele. Depois de um tempo, Matias se levantou e sinalizou para os oficiais prenderem Ricardo. 2 oficiais se aproximaram, segurando seus braços com cuidado, mas com firmeza. Ricardo não resistiu. Ele não tinha mais forças para lutar. Seu corpo estava mole, sua voz falhava. Me perdoe, mas essas palavras de desculpa se afogaram no silêncio. Porque nada poderia trazer Lucas e Sofia de volta. Quando Ricardo foi levado para fora da sala, a vila que esperava do lado de fora ficou em silêncio. Não houve gritos nem raiva, apenas um longo silêncio que parecia mais profundo do que um grito. O delegado Matias saiu do centro comunitário. Ele olhou para o céu escuro cheio de nuvens sombrias. Em seu coração, ele sabia que este caso havia de fato chegado ao fim. Mas ele também sabia que a ferida deixada nunca cicatrizaria. Clara, ao ouvir a notícia da confissão, desmaiou nos braços dos moradores. O mundo que ela tinha desmoronou completamente naquela noite. Não apenas por perder os 2 filhos que amava, mas também porque a pessoa em quem ela confiava havia destruído sua vida. Quando a noite finalmente caiu, cobrindo a vila, Matias ficou olhando para a pequena estrada que levava à casa de Clara. Ele sabia que esta história deixaria uma longa cicatriz. Mas ele também sabia que em toda tragédia a verdade é a única pequena luz que não deve se apagar. E naquela noite a verdade finalmente foi revelada. Matias fechou seu arquivo, respirou fundo e sussurrou suavemente. O amor de uma mãe. Não